Bonjour e boas-vindas, esse é o Fora da Norma e hoje a gente está com uma convidada especial, uma cadete que teve sua carreira passando pelas alturas. Aline, querida, seja muito bem-vinda. Antes da gente chegar aqui no Fora, a gente estava no táxi conversando um pouco sobre a tua história. Então eu queria que você se apresentasse e a gente começasse a contar um pouquinho pra galera quem é a Aline. Beleza. Oi, gente, eu sou a Aline. Eu comecei muito cedo com programação, sempre fui apaixonada por tecnologia, inclusive esse é o motivo de eu ter ido para 42. Eu comecei a programar desde nova, eu fazia Cefet no terceiro ano, fazia Cefet de manhã, à tarde eu fazia terceiro ano e à noite ainda fazia preparatório. Então, sempre fui muito apaixonada. Sempre fiz de tudo para correr atrás de aprender coisas sobre tecnologias. Então, se eu tivesse que ir para outro lugar do mundo para aprender uma coisa nova, eu super toparia. Larguei a área da programação por um tempo e voltei recentemente com a 42 São Paulo, que era um sonho que surgiu muito rápido e se concretizou assim muito rápido. Infelizmente, eu tive que ficar longe da área de programação, né? Precisei migrar por questões de criar a minha independência financeira, eu precisava na época. E aí eu fiz essa migração de carreira, que foi muito triste, porque eu peguei logo no comecinho que a tecnologia estava em alta. Antigamente a gente tinha Flash, a gente mexia com uns sistemas, coisas bem antigas, KD existia, sabe? Umas coisas bem legais. E aí eu tive que migrar, fiquei muito tempo fora e decidi largar tudo que eu fazia e voltar para a área de programação. Falando em tudo que você fazia, a gente estava conversando um pouquinho. Primeiro que você contou que você programava muito novinha na época da internet de escada, né, gente? Se você tá ouvindo e não sabe o que é internet de escada, assim, eu me sinto até, meu Deus do céu, já tem gente que trabalha e que não sabia o que era internet de escada, né? É uma coisa que ficou de outra geração, mas pra gente ter a memória, aquele barulhinho, né? Tim, 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 de conexão. E o que você procurava naquela época, assim? Quais foram os teus primeiros contatos com tecnologia? O que era nesse momento? Eu acho que a primeira vez que eu posso dizer que eu fiz algo relacionado à tecnologia, antigamente, saía aqueles rooms de Game Boy, um negócio bem velho, e eu sempre buscava, os jogos ou então desenhos que saíam, às vezes, por exemplo, um desenho saía quarta-feira no Japão, na quinta-feira estava disponível pra gente, a gente fazia a tradução desse anime e depois publicava em site, foi o primeiro contato, né? Trabalhar com arquivos vídeo, em formatos antigos. Outras coisas que eu fazia também, às vezes criava servidorzinho de jogo, Ragnarok, já criou um servidor próprio de Ragnarok, deixava meu PC rodando ali no cantinho e a galera, e aí, como é que tá o servidor? O servidor caiu, o pessoal ligava, o servidor caiu, sobe o servidor, é legal ver a evolução da tecnologia da época que eu comecei a mexer com o computador, que é um tempinho, eu vou dizer. Faz um tempinho pra época que é agora. A gente vê muita mudança em muita coisa e pouca mudança também ao mesmo tempo. É sensacional, assim. Teve um fun fact, assim, pra quem lembra dessa época, né? Eu acho que na época da internet de escada e tal, era tudo tão difícil e era tudo tão complicado, né? Então, a gente esquece como as coisas elas eram demandantes e o quanto a tecnologia facilitou isso. Exemplo, música. Você tinha que baixar as músicas, daí você colocava no seu Winamp, né? Nossa. Aí você buscava capinhas para colocar capinhas no Winamp para deixar organizadinhas os álbuns e tal. Aí surgiram os MP3, aí você tinha que subir o que você tinha baixado pro teu MP3 para você poder ir ouvindo música, e aquilo era a inovação do momento. E hoje a gente tem Spotify, que é uma coisa que tem qualquer música a qualquer momento, qualquer segundo. Isso é muito... até isso teve uma evolução muito grande, né? Eu lembro que quando eu precisava de uma música, eu entrava no Mirk. O Mirk era o meu provedor de música. Você conseguia fazer algumas coisinhas e baixar alguns arquivos e as músicas novas. Tudo que tinha no momento, você tinha que entrar em canais específicos e baixar. Hoje em dia, você pega o seu celular. Eu tô com vontade de ouvir essa música que foi lançada hoje. Nossa, que facilidade, que diferença que é de antes e de hoje. E eu não sei, não posso dizer que mudou muita coisa, porque a nossa experiência com música, ela
deu uma melhorada, mas ainda assim, tipo, é a mesma experiência que a gente sempre teve, só que de uma nova forma diferente. Eu acho que é muito ligada à agilidade, né? A experiência de você experimentar uma música, só que você ter ela a qualquer momento, em qualquer lugar, né? Eu fui julgada, você estava falando de Mirk, eu fui julgada, porque quando eu entrei no Discord a primeira vez, eu falei, nossa, parece o Mirk. E o pessoal me julgou, fui julgada. E não parece? Parece o Mirk, Mirk, aqueles lembra canais bastante. do lado, tem a estrutura do negócio, lembra. Então, gente, você que não conhece Mirk, dá um Google aí que você vai descobrir e lembra. Pena que não tem aqueles caracteres fofinhos que a gente tinha, nicks, né? Tipo, sempre no diminutivo, ou coisas ligadas a personagem. Eu acho que até hoje é assim no Discord, né? Eu acho que o Discord, as pessoas levaram um pouco pro lado um pouco mais profissional, né? Você tem vários servidores que tem vários tipos de coisas. Você tem servidor que você pode ter um servidor completamente de jogo. Você tem um servidor que você, inclusive, pode usar para guardar coisas pessoais suas, que isso também é muito legal. Eu tenho uma amiga que faz isso e super recomendo. Guarde todos os seus cursos, todas as coisas que você tem vontade de fazer lá dentro. No seu próprio servidor do Discord? No seu próprio servidor do Discord. Nossa, essa é uma boa dica. E como é que faz isso? Você consegue criar, não? Você cria um servidor normal, você cria os canais que você quer, e você ainda pode botar canais para eles te darem alerta de vídeos, fora da norma, por exemplo, e outras coisas que você acha interessante. Ele vai te informando e você vai olhando. Você vai criando os bots e ele vai... Nossa, isso é muito legal. O Discord, ele é realmente uma disrupção, assim, em termos de comunicação, né? Porque eu lembro que na época da pandemia, quando a 42, como todo mundo que está aqui, eu imagino que saiba, é uma escola 100% presencial e a gente teve que migrar para online, a gente teve que recriar a experiência da escola, que é presencial no online. E no começo a gente tinha até tentado usar bastante a ferramenta Slack, que é a ferramenta global, né, da 42 e que todas as escolas usam. Mas foi muito engraçado porque surgiu um paralelo de alunos usando o servidor. E daí a gente abraçou a ideia de usar o Discord, né? E acabou sendo o espaço oficial hoje da nossa comunidade. Mas ele foi criado, inclusive, foi uma iniciativa de cadetes. Então, eles falavam assim, não, a gente que quer trabalhar, a gente trabalha melhor aqui. E um fun fact também de Discord, que eu acho muito curioso, é que todas as pessoas, pelo menos na 42, que estão no Discord, a maioria delas não usa foto. Sempre usa foto de anime ou de personagem. Daí eu falo, gente, com quem eu tô falando? Eu nunca sei quem é. É justamente por isso. O Discord, ele tem vários estilos de funcionalidade que você pode aproveitar. Tem gente que usa às vezes, para implementar um negócio, pessoas que criam comunidade. Teve uma vez que a comunidade do iHeart foi lá na 42, sensacional, a galera fizeram um trabalho maravilhoso. E uma comunidade de estudo que surgiu no Discord, olha só que legal, tipo... Dá para fazer muita coisa com o Discord, dá para fazer muita coisa com tecnologia. A gente só precisa saber aproveitar o que fazer com ela. Então, voltando pro Mirk, né? Estávamos falando de Mirk. Saindo dessa fase do Mirk e tal, você falou que teve uma oportunidade muito cedo, que você passou num concurso. Sim, eu com 17 anos, muito novinha, eu larguei o meu técnico em informática no Cefet, que era uma coisa que eu era extremamente apaixonada, assim, gostava bastante, fazia programação voltada para programação industrial, ligar e desligar... ventilador, coisas assim. E fui para a área de aviação. Fui trabalhar como controladora de voo. Trabalhei por muito tempo, trabalhei por 9 anos como controladora de voo e sempre em contato com tecnologia, né? Tipo, eu consegui ver também a evolução da parte tecnológica. Na área da aviação, isso foi sensacional. E eu sempre que tinha alguma coisa que mudava, alguma coisa nova... teve uma época que eles fizeram uma mudança de um sistema. A gente tinha um sistema que era um X4000, um sistema um pouco mais antigo, e a gente mudou para um sistema baseado em Java. Eles trouxeram aqueles PC da Sun, tudo, para colocar lá e fazer. E eu gastava uma cota, falando, tá, mas e como é que vocês fazem isso? E como é que vocês fazem... Qual é o algoritmo que vocês detectam se vai ter colisão ou não e tal? E, tipo, sempre super interessada nesse aspecto da programação. E aí eu decidi que eu queria realmente trabalhar com isso. Tipo, fiz alguns cursos, no início, quando surgiu a Udemy da Google, que é inclusive uma plataforma maravilhosa, apesar de ser paga, mas é muito boa, que me deu, assim, alguma coisa, um embasamento, falei, nossa, isso é interessante. E aí, quando foi o ano passado, eu estava fazendo faculdade de neurociências na UFRN. Meu Deus. A gente vai voltar a tudo isso. Mas... E aí eu estava trabalhando com um professor, estava desenvolvendo uma aplicação mobile em Flutter para
verificar a fala de crianças, no sentido de, tipo, a criança falava bola. Se ela falasse alguma sigla errada ou conjunto formasse alguma coisa errada, era para identificar se ela tinha problemas de fala. Então, tipo, comecei com esse aplicativozinho e falei, eu gosto de mexer com isso. Isso é uma coisa muito legal para se desenvolver. E quando tem pessoas que contribuem para sua ideia, ou então mesmo você poder contribuir para a ideia de outras pessoas, isso é muito bom. Aí eu lembro, tipo, em abril eu vi o vídeo do Akita e em julho eu tava na 42. Foi muito rápido, assim, e não me arrependo, assim, tecnologia sensacional. Gente, a gente tem um bingo do Akita aqui, ele sempre é citado nos vídeos, sempre ele é citado nos vídeos, né? Voltando ainda, porque assim, a gente vai passar pela neurociência e tudo mais, mas voltando ainda para a parte de controladoria de voo, eu queria que você me contasse um pouco, quais foram, né, você contou uma das evoluções, como é que era a tua rotina, como é que você trabalhava, como é que é trabalhar como controladora de voo? Controladora de voo é você saber que você está à disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana. Absolutamente qualquer coisa pode fazer você ir para o seu trabalho. Eu trabalhava numa área que eu fazia análise de possíveis colisões, a gente fazia uma análise, interpretava o que a gente podia para poder evitar esses conflitos, né? E treinamento de outros controladores para evitar que essa situação ocorra. Cada situação é muito específica, a gente tem que ir aprendendo. Era uma das coisas que a gente fazia e tal. Participei também em questão de sessão de instrução, ajudava a formar novos controladores de tráfego aéreo, isso era muito bom. Mas a rotina era muito simples, era se você trabalhasse como efetiva mesmo operadora, né, que a gente chama de operadora radar na minha época, né, que foi como eu comecei a operadora radar, você trabalhou de manhã, de tarde e de noite, não tem folga, é o ano inteiro e vai da sua escala. E se você quiser, você corre atrás de trocar e ter um pouco da sua vida. Mas você é bem limitado, porque alguém está doente, você é acionado, alguém tem alguma coisa. Isso é ruim no aspecto de que você consegue evoluir na sua carreira como controladora, porque você tem vários cursos, você precisa fazer atualizações, isso é muito importante. Você precisa também se adaptar a novas tecnologias que eles vão fornecer para você. Mas, ao mesmo tempo, é isso. Não tem nada... Teve até... Você estava na época da greve dos controladores de voo, que eu lembro que foi um marco no Brasil. Foi... Acho que a greve aconteceu... O acidente foi em 2006, se eu não me engano. A greve foi em 2007, eu entrei em 2008. Ah, sim. Foi, bem pertinho. Eu acompanhei, meu pai, ele é controlador de voo. Daí que veio a inspiração de eu virar controladora de voo. Eu acompanhei dos bastidores como é uma família, da família de um controlador passar por isso, que foi uma época bem intensa. Vivi o pós-crise aérea também, que a gente fala de crise aérea, o termo que a gente usa lá é esse, crise aérea. Vivi o pós, muito complexo também. É uma profissão, assim, extremamente importantíssima. Talvez um pouco... Eu não vou dizer nem desvalorizada. Porque desvalorizada é quando você conhece algo e você não dá valor. Não, era completamente desconhecido. Você fala, você é controladora de voo? Então você é aquela mocinha que fica com aqueles 2 negocinhos balançando assim no avião pra ele vir? Não, gente, pelo amor de Deus, não. Nem piso na pista, né? Não, sabe? Não, calma, não é isso que eu faço. Você fica lá em cima da torrinha. Às vezes você fica na torre, às vezes você fica numa salinha e tal. É um trabalho bem diferente, mas extremamente gratificante. Gostava bastante. E é super importante, né? Como você disse. Interessante que, de novo, daí a gente vai agora para os próximos passos, mas o quanto você tem trazido na tua fala essa conexão de tecnologia com pessoas, né? Com vidas de pessoas. E a gente fala muito na 42... que se você quiser ser engenheiro ou engenheira de software, por exemplo, você vai lidar com vidas, você tem responsabilidade. Então, não existe um engenheiro ou uma engenheira de software formado em 2 semanas. Tenham cuidado com bootcamps que vendem milagre, procurem empresas sérias para construir a carreira de vocês, porque é muito sério isso, e às vezes as pessoas não dão a devida importância, né? A gente fala, você andaria numa ponte que foi construída por uma engenheira ou engenheiro civil que se formou em 2 semanas? Dificilmente. Dificilmente. Então, como é que essas pessoas vão estar aptas a construir os softwares que controlam as nossas vidas, né? Que vão apoiar o trabalho de controladores de voo, que é um trabalho extremamente sério, delicado, que coloca milhares de vidas em risco. Então, por isso que a gente fala, gente, tenham muito cuidado. Vocês trabalham com códigos, mas esses códigos são diretamente ligados a pessoas. Aí você saiu da controladoria,
É controladoria, assim que fala? A gente foi controle de voo, mas no meu caso era militarismo, né? Tá, então você saiu do militarismo. Saí no militarismo, por vários motivos, assim, e que são desimportantes os motivos, assim. Mais para progressão de vida mesmo. Saí de lá, decidi que eu não queria mais, eu queria buscar um novo local. Tipo, queria conseguir ir para lugares onde a tecnologia fosse uma porta de entrada. E aí eu decidi ir para a Alemanha, que dos lugares que eu pesquisei, era um lugar que tinha facilitação, antes da pandemia, né? Tinha facilitação. Então a minha ideia foi para chegar, estudar alemão, depois de estudar alemão, fazer uma faculdade, eles têm todo um processo lá. E foi muito bom, tipo, tive experiências relacionadas a tecnologias incríveis. Eu, uma vez, visitei o Museu de Artes Modernas em Düsseldorf, que tinha cada coisa tecnológica. Eu falei, nossa, eu não sabia que eu podia integrar tecnologia na arte também. Olha só que legal. Então, foi muito bom. E isso me deu, assim, abriu a minha mente para o que é tecnologia. Porque quando você vai lá fora, você não entra no ônibus sem cartão de crédito. Tipo, ninguém anda com dinheiro, moedinha no bolso. Eles já estão no nível tecnológico, mas avançado, é lógico, pela situação de ser um país de primeiro mundo. Mas aí isso te abre os olhos do tipo, olha só o tanto de coisa que a gente pode fazer com tecnologia, pode facilitar a vida das pessoas. E quando eu voltei pro Brasil, voltei, fiquei um tempo morando na floresta amazônica, fui ajudar meus pais e tal. Foi muito legal, uma experiência muito boa. Conta um pouquinho mais dessa experiência. Zero tecnologia, não tinha nada, né? Então, tipo, lá é só internet e rádio. Então, eu acho que foi a época que eu fiquei mais tempo sem lidar com tecnologia. Tipo, não tinha nada. Então, tipo, eu gastei muito tempo estudando. O que eu mexia com o computador era... Parece até engraçado, mas parece que eu voltei na época que eu comecei a mexer com tecnologia. Porque como é difícil acesso, então, tipo, era uma internet que era uma velocidade meio que de escada. Demorava uns 3 dias para você conseguir baixar um vídeo. Você conseguir compartilhar vídeo no WhatsApp. Nossa, que difícil. Então, tipo, ter essa experiência foi bem legal. E quando eu saí de lá, quando a gente precisou sair de lá e tal, e eu fui para Natal... Aí eu voltei um tempinho para trabalhar como controladora, só que civil. E quando eu comecei a trabalhar como civil, eu já comecei a fazer faculdade. Tipo, eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida. E num bate-papo de conversa no barzinho com os amigos, eu falei, cara, seria interessante fazer biomedicina, porque é uma área de saúde, e a intenção era fazer faculdade não para mim, mas de uma forma em que eu pudesse prestar serviço para alguém. E quando eu entrei na UFRN depois... e eu fui para o ramo da neurociência, eu percebi que eu poderia ajudar pessoas usando tecnologia, trabalhando construindo coisas que pudessem realmente fazer diferença na vida das pessoas. Eu falei, nossa, tem saúde, tem tecnologia, é tudo que eu quero. Então foi muito bom. E quanto tempo você ficou lá? Como foi essa experiência? Nossa, eu acho que eu fiquei 3 semestres, mas nos 2 primeiros eu acho que eu paguei 8 matérias em cada. Eu acho que eu aproveitei um pouco do tempo que foi da pandemia, né? Eu passei na UFRN, pouquinho tempo depois começou a pandemia. Uhum. E aí o meu semestre atrasou 1, e a gente teve que fazer 3 semestres em um ano, então, tipo, correria. E aí, quando virou o ano, o aeroporto que eu trabalhava, tipo... Era controladora civil, a Força Aérea precisou assumir por conta da pandemia, tipo, custos financeiros, tipo, afetou todas as empresas, inclusive as empresas aeroportuárias. Eles precisaram deixar a gente e botaram o pessoal da Força Armada porque era menos custo, né? Aí eu saí, depois que eu saí em março. Em abril eu vi o vídeo da Kita, em junho eu tava na 42. E daí mudou para São Paulo... Você não tava aqui, né? Não tava aqui, nada. Tipo, tava em Natal, vim de Malicuia. E no desespero, eu não conhecia São Paulo direito, não sabia onde morar. Não sabia o que era São Paulo. Tipo, visitava São Paulo, mas tipo, tô passando em São Paulo porque eu vim pra algum lugar. Mas não, tipo, ficar em São Paulo. Então, foi um choque bem grande, assim. E como é que foi a piscina pra você? Cara, eu acho que a piscina foi a promessa que me fizeram e foi cumprida. Porque eu acho que eu lembro de um vídeo, acho que ou o seu ou foi do Lula, no Fora da Norma, tipo, antes de entrar na 42. E eles falaram, e eu lembro de vocês falando alguma coisa no sentido de, se você não aprender programação, pelo menos você vai ter uma experiência incrível. E foi o que
foi prometido eu tive. Tipo, eu tava programando sozinha, não consegui evoluir, porque a gente acha que a gente tem a capacidade de evoluir sozinha, mas a gente precisa de outras pessoas, outros fatores influenciando a gente, falando assim, olha, talvez você não saiba tanto isso como você acha que saiba. E eu fui prometido uma experiência e isso que me deram, e continua me dando. Tipo, São Paulo, pra mim, é a experiência da minha vida. Tipo, mudou a minha vida completamente. Ai, gente, que coisa mais linda ouvir isso. E agora, como cadete, como foi pra você primeiro receber a notícia que você tinha virado cadete? Foi um surto. Foi um surto. Eu fiquei em choque. E aí eu falei pra minha mãe, eu falei, mãe, eu passei. E ela, aí, você vai? Eu falei, não sei, mãe. Ela... Vai, minha filha. Eu falei, não, mãe, não quero ir, não. Eu queria ficar com a minha mãe, protegida. Não conhecia, tipo... Tinha a experiência de ter ido pra São Paulo. Eu falei, mas eu não conheço ninguém, gente. Eu vou fazer o que lá? E ela insistiu. Eu falei, vai sim, vai pra 42, São Paulo sim. E ela é uma das minhas maiores apoiadoras. Tipo, ela sempre pergunta, e aí, como é que tá 42? E aí, como é que tá? Não sei o quê. É muito legal isso. Como ela chama? Midian. Midian, um beijo pra você, porque fiquei sabendo também que você tá nas redes sociais da 42, você vê tudo, então muito feliz que você apoiou a Aline e tá com a gente hoje. Minha mãe é maravilhosinha mesmo. E é daquelas pessoas que adoram a tecnologia, tipo, vê um negócio assim, tem promoção. Mãe, aí eu vou lá olhar. Não, mãe, não é. Exatamente, passo pela mesma coisa em casa. A minha mamãe também, né, Dona Rosana, também manda um beijo, que ela também assiste os vídeos. É engraçado, né, porque as pessoas, elas ficam super, né, vendo vídeos, e daí a gente inverteu agora. Eu que tenho que falar pra ela, mamãe, não fala com estranhos, né, não entra em link que você não conhece, não aceita qualquer coisa, porque às vezes a gente acaba caindo, né, nesses golpes. E falando de golpes, a gente vai entrar em outra parte, que é a parte que você me contou que você passou por um golpe, certo? Nossa, sim. É até esquisito falar essa história, mas algum tempo atrás... Algum tempo atrás, não. Eu tinha acabado de fazer o meu curso de formação, tinha ido para Brasília, porque quando eu me formei eu fui locada em Brasília e tal. E eu simplesmente tive absolutamente tudo meu hackeado. Meu telefone celular foi hackeado, meus e-mails, tudo. Então, tipo, alguém me mandava um e-mail, esse e-mail era redirecionado para outra pessoa e essa outra pessoa sabia absolutamente tudo do que eu fazia na minha vida. E, tipo, eu lembro que isso foi em 2012. A gente não tinha uma política muito forte em relação não só à segurança digital, mas a proteção dos dados das pessoas. Não se falava muito nisso. Até hoje não tem muita informação sobre o que você pode, o que é direito seu em relação à sua entidade virtual, digital, né? A gente não se fala muito sobre isso, mas isso é algo muito importante. E eu acabei perdendo a minha identidade digital. Alguém roubou a minha identidade no sentido de, tipo... Se eu mandasse um e-mail, aquele e-mail não poderia ser meu. E antigamente se mexia muito com e-mail, se mexia muito com o telefone. Eu mandava um SMS e um SMS não era meu. E para correr atrás disso? Então, tipo, eu tive que me desfazer de notebook, tive que me desfazer de tudo. Isso até gerou um estresse muito grande. Eu fiquei até um pouquinho paranoica nesse quesito. Tipo, mudei todas as minhas senhas. Tipo, criei protocolos de segurança para que isso não acontecesse mais. Mas... ninguém me falou o que eu precisava fazer, porque não existe esse tipo de informação do tipo... Olha, você precisa mudar sua senha. A sua senha do Facebook não pode ser igual a do Instagram. E a sua senha do banco não pode ser igual a senha que você faz o backup do seu WhatsApp. Então, tipo, ninguém fala sobre isso. Imagina você não ser você digitalmente. Se alguém chega assim, rouba sua conta do Instagram, rouba seu LinkedIn e faz posts que não tem nada a ver com você. Como é que você vai recuperar a sua imagem a partir disso? Exato. E hoje em dia os golpes eles estão cada vez mais refinados, né? Então, as pessoas, elas inclusive estudam o teu comportamento para postar algo parecido, para não fazer com que as pessoas achem que aquilo é um golpe. Então, realmente, essa parte de segurança de dados é super séria. Inclusive, eu indico um vídeo do Fábio Akita. Ele tem um vídeo sobre senhas e sobre segurança. Me deixou mega noiada também. Eu fiquei tipo, meu Deus do céu, preciso olhar tudo. Mas... dentro disso, por ter passado essa experiência, ela, né, te deixou meio noiada, mas também te abriu um interesse sobre segurança de dados, né? Conta um pouco mais sobre isso. Com certeza abriu um interesse. Tipo,
Eu tenho as minhas políticas de segurança, né? Tipo, nenhuma senha minha é igual a outra. Existe um conjunto de caracteres muito grande numéricos e aí eu invento as minhas senhas na hora, tipo. E não tem relação absolutamente nenhuma com a outra. Tipo, eu formato meu PC absolutamente todo mês. Tem pessoas que são injuriadas comigo, principalmente, pô, você é dev, como é que você vai formatar o seu PC toda vez? Porque o dev, ele tem aquela preocupação de você instala o PC, você monta o seu ambiente de desenvolvimento, e se você fizer isso, aí até nisso a 42 me ajudou, tipo, eu consegui criar um script que ele, quando eu reinstalo, faço uma instalação do zero no meu Ubuntu e tal, ele instala tudo que eu preciso, já configura tudo. Então, tipo, isso, o fato de eu ter passado por uma coisa que não foi muito legal, me ajudou a adquirir novas técnicas pra, tipo, me dar um pouquinho de segurança, assim, nesse quesito, sabe? Tem um episódio novo, não vou dar muitos spoilers, tá? Mas eu não lembro o nome, mas é o primeiro episódio da nova temporada do Black Mirror. É o primeiro James episódio? Awful, acho que é alguma coisa Nossa, assim. maravilhoso. Alguém is awful. É maravilhoso e, assim, ele traz vários questionamentos. Primeiro que eu achei super ousado, que eles fazem uma crítica ao Netflix, inclusive. Então, eu achei super interessante, assim, que dentro do Netflix existe uma crítica ao Netflix. Então, achei inteligente, né, o jeito que eles fizeram. E, ao mesmo tempo, eles falam muito sobre essa política de segurança que a gente não olha. Então, a partir do momento que você aceita, né, tipo, termos de condição e uso, aquilo é muito pouco palatável para o usuário, então você não consegue entender o que está escrito naquele contrato de 20 páginas. Às vezes você está instalando uma coisa na pressa, você realmente coloca next, você não lê aquilo, e você pode literalmente estar vendendo sua alma para o capeta. Então, eu achei muito interessante esse questionamento. E o quanto a gente precisa estar ligado com isso, né? Que tem muitas pessoas que falam, mas eu não tenho nada a esconder. Mas não é sobre isso. Hoje em dia, você perder a sua identidade digital te dá uma dor de cabeça gigante, porque você perde acesso ao seu banco, você perde acesso às suas contas, você perde acesso à sua identidade, né? Como você disse, LinkedIn, Instagram, enfim, quais redes sociais você usar, sua família. Então, se você mora longe, às vezes você não consegue nem se comunicar com as pessoas. A Aline, quando estava chegando aqui, ela foi fazer o cadastro ali embaixo, aí ela foi mostrar a identidade digital no celular e falou que sem o celular você é um indigente, certo? Eu sou indigente, eu não saio... O meu celular, ele tem a minha identidade, ele tem os meus cartões, que inclusive eu prefiro usar os cartões que são os digitais no celular. Inclusive, Isso é uma uma boa história bem engraçada, quando eu fui no supermercado uma vez e tal, nunca passo o cartão na máquina, mas precisei passar na máquina num dia aleatório. No mesmo dia que eu passei o cartão na máquina, o meu cartão foi clonado. Fizeram uma compra de um Nike Air de R$ 1.200. Eu, tipo... Eu não acredito que fizeram isso. E eu nunca uso cartão físico. Foi no único dia em São Paulo, desde que eu cheguei aqui, que eu usei o cartão físico e ele foi clonado. Falei, olha só... Que coisa horrível. Imagina se eu precisasse desse cartão, se esse fosse meu cartão principal. Eu ia ficar sem ele. A sorte é que hoje em dia a gente tem possibilidade de fazer tudo online. Pix, que é, para mim, a melhor inovação bancária dos últimos tempos. É sensacional. Falemos sobre Pix, inclusive. Eu acho interessante porque todo o sistema de blockchain, as próprias criptos, foram anunciadas mundialmente como a grande revolução bancária que ia mudar o mundo e que as pessoas iam ter acesso e que todas as transações seriam feitas através disso, né? E essa foi uma promessa que não se cumpriu a curto prazo. Obviamente que isso pode evoluir e tudo mais, mas para mim o Pix foi uma das maiores inovações tecnológicas bancárias que surgiu. Porque hoje em dia todas as pessoas têm... todas as pessoas não, né, gente? Desculpa, até dentro de um espectro de privilégio. Mas a maioria das pessoas do Brasil que são bancarizadas, elas têm acesso, né, a esse tipo de transação. Inclusive, isso bancarizou muitas pessoas. Que elas não teriam acesso ao crédito, né, de cartão de crédito e tudo mais, e elas têm essa possibilidade de fazer o Pix. Isso é sensacional. Você sabe que eu tenho um amigo que eu conheci através de jogos online, sou viciado em jogos online. Fiz muitas amizades assim. Tem um amigo que ele mora no Texas e ele falou que ele adoraria ter um sistema de pagamento tipo Pix. Nos Estados Unidos eles não têm.
E ele falou assim, nossa, isso aí pra gente seria maravilhoso. Porque eles usam Venmo, usam outras plataformas para conseguir pagamento. Mas, tipo, transação financeira de conta para conta, de forma facilitada assim, você não tem. E gratuita, né? E gratuita. E isso é do Brasil, tipo... a gente estava até falando, eu falei, nossa, o Brasil é muito bom em cibersegurança. Os melhores programadores de cibersegurança trabalham no Brasil em bancos brasileiros, porque precisa de muito. Brasileiro, olha, é muito agilizado. Muito agilizado em tudo que é tipo de coisa de tecnologia. Um brasileiro botou a mão ali, com certeza. E por que você acha que o brasileiro é bom em cibersegurança? Ai, sabe aquele meme do agora a NASA vem? É mais ou menos isso. Acho que o brasileiro, ele é um povo diverso. E por a gente ter essa diversidade, quanto mais diverso a gente é, mais possibilidades a novas coisas a gente vai ter. Então, a gente vai estar aberto a novas coisas. E a gente tem um contexto multicultural. Então, as pessoas do Nordeste interagem com tecnologia diferente das pessoas do Norte, diferente de uma pessoa que mora no interior de Santa Catarina, por exemplo. São formas diferentes de você trabalhar com tecnologia. Agora, você imagina a quantidade de dispositivos, a quantidade de formas de você se identificar com tecnologia, você se comunicar com tecnologia. Isso faz do Brasil ser um cargo muito forte em segurança. Porque quanto mais diverso, mais problemas você vai ter, mais bugs você vai ter pessoas muito inteligentes. Você vê que os golpes, principalmente relacionados a Pix, eles estão evoluindo bastante hoje. Então, tipo, as pessoas... A gente estava falando hoje sobre deepface. Se alguém quiser fazer uma... Imagina só, alguém liga para sua mãe e é você. E não é você. E é uma inteligência que foi feita para simular você e para falar como você. Quem é que não iria cair num golpe desse? Isso aconteceu sobre esses deepfakes, assim, acho que teve uma que foi icônica, que foi de um youtuber, porque é isso, né? A gente está falando aqui no YouTube, a nossa voz está disponível, e ele clonou a voz do youtuber, colocou, né, dentro de um sistema de inteligência artificial, e ele ligou para a mãe desse youtuber para dar um golpe na mãe com a voz dele. Ah, eu acho que eu vi. Exato. A minha família, a gente tem uma palavra de segurança, então não adianta você tirar meu extrato aqui da minha voz, que não vai rolar, mas essa palavra de segurança ela é importante porque senão você começa você consegue enganar as pessoas e são pessoas muito próximas a você, porque é isso, eles estudam, né, o teu comportamento para poder se passar melhor sobre você, e daí que vem o outro lado, que é justamente a gente se desenvolve bastante segurança de dados, né? Teve uma essa semana que eu achei sensacional. Eu estava no metrô e eu escutei pessoas falando sobre chupa-cabra. Você já ouviu falar? Já, muito famoso. Eu não sabia o que era chupa-cabra. Eu falei, gente, o que estão falando de chupa-cabra? Será que é aquela história que aconteceu há anos atrás no Brasil? Aí eu descobri que o chupa-cabra é um aparelhinho que ele dá acesso gratuito a todos os streamings. Isso é ilegal, né? Eu acho que é importante falar. Então, só que tem filas de pessoas querendo dar um jeitinho para poder ter acesso a todos os streamings. Então, as plataformas de streaming têm que identificar esse tipo de situação para poder atuar a respeito disso. E óbvio, né, gente? Por que é ilegal? Porque é caro, porque não dá para ter acesso e tudo mais. Mas você tem que pensar que todos esses conteúdos, essas produções, elas custam dinheiro. E elas precisam ser bancadas de alguma maneira, da mesma maneira que antigamente a gente tinha que pagar para ir no cinema, e daí tinha sempre alguém com um celularzinho lá gravando o filme inteiro para vender depois. DVD, olha o CD, DVD, filme, show, desenho no centro. Esse chupacabra agora ele é a inovação tecnológica para esse lado mais obscuro da coisa, né? Então, eu vejo muito essa possibilidade de quem quer trabalhar com segurança de dados no Brasil para poder olhar para isso com mais atenção, né? Inclusive, se você está assistindo, a gente recomenda muito. No dia 15 de julho, esse episódio está indo na semana do dia 7 de julho, mas no dia 15 de julho vai ter um evento aqui em São Paulo chamado RoadSec, que é um evento muito, muito bom sobre segurança de dados, sobre cibersegurança. Nós estaremos lá, cadetes da 42 estarão lá. Então, se você está vendo esse vídeo a tempo, então vai lá, corre, se inscreve, que vale super a pena participar, né? Querida, queria deixar aberto para você. Primeiro assim, eu acho que antes, uma última pergunta. A gente deixou meio no ar, mas tem alguma área que você pretende seguir?
Nossa, eu tenho um nicho muito específico, muito específico. Eu quero trabalhar com o desenvolvimento de tecnologias voltada para... Como é que eu vou explicar? Não é bem bioestatística, mas a minha ideia é que você tenha algum tipo de dispositivo ou trabalhe com algum tipo de dispositivo voltado para a saúde, no quesito. Por exemplo, você tem um Apple Watch, você pode ter a possibilidade de saber como é que está a sua pressão, se o alimento que você comeu hoje de manhã foi suficiente. Tipo, parecem que são informações bestas, mas hoje em dia a gente tem, por exemplo, uma medicina que ela é comum a todos. Mas às vezes a medicina comum ela não é o ideal para você. Você tem coisas muito específicas. Então, esse é um dos nichos que eu quero trabalhar com dispositivos que melhorem a vida das pessoas nesse sentido. E eu queria muito poder trabalhar com redes neurais para conseguir ajudar pessoas que têm doenças neurodegenerativas, que isso é um ramo, tipo, que eu sei que tem pouca ou quase nenhuma pesquisa, tipo, é muito baixo mesmo. Esses são os meus maiores interesses com tecnologia. Fantástico. Inclusive, esse hardware, né, que costuma medir esses dados do corpo, ele tem um nome, eles têm nomes que se chamam wearables. Então, se vocês quiserem procurar, são essas tecnologias vestíveis, né? E é muito legal porque o seu corpo gera dados. Você falou uma coisa que eu acho fantástica e realmente faz muito sentido, né? Quando a gente vai a um médico, primeiro que a consulta geralmente dura 5 minutos, ela é muito rápida e ela é muito genérica. A partir do momento que você coleta seus dados, né, e o Apple Watch faz muito isso de coletar dados de sono, dados de exercício físico, dados do seu batimento cardíaco, você começa a se conhecer melhor. E você começa a se desafiar também, né? Eu tenho um que eu fico vendo, tipo, não, eu preciso bater minha meta hoje de passos, eu preciso ficar mais tempo em pé. E isso também vai moldando comportamentos, né? Então, acho que é um ramo muito legal de seguir e, obviamente, esse das doenças degenerativas nem se fala, né? Não, com certeza. Eu tenho uma amiga que é, assim, uma amiga maravilhosa e um pouquinho antes da pandemia ela descobriu que ela tinha esclerose múltipla. E ela tava correndo, normal e tal. Imagina, tipo, se ela tivesse algum acidente por conta do surto que ela teve, né? Um surto neuropsicológico, não sei o nome certo, tá? Imagina se ela tivesse machucado. Hoje em dia você tem um Apple Watch ou um Samsung Watch e tal, que você consegue detectar queda, você já consegue receber ajuda. Tipo assim, olha só que evolução boa. Mas se ela tivesse um dispositivo que antes dela ter o surto, ela já pudesse se preparado, tipo, olha, deu alguma alteração. Isso seria muito interessante também. E isso é software. Isso é software? Isso é software. Então, como você falou, né? Você viu software na arte, você viu software na floresta, você viu software no voo, você viu software durante toda a sua vida. E eu queria, assim, te agradecer primeiro por estar aqui. Eu adorei o papo, acho que foi muito, muito bom. E queria que você desse seu espaço para mandar um beijo para quem você quiser. Eu vou mandar beijo para os meus queridos amigos cadetes, 42 São Paulo, e um amorzinho da 42 Rio, que eu também gosto muito deles, são maravilhosos. 42 de todo lugar. Pra minha mãezinha, né, gente? A minha mãezinha maravilhosa, ela que me proporcionou estar aqui curtindo essa experiência tecnológica sensacional. Então, beijo para as mães, beijos para os cadetes e para você que está assistindo. Até a próxima.